Bom dia, alunos e alunas. Hoje nós vamos estudar o artista Paul Cézanne, que foi um pintor, um dos mais importantes pintores da França. O pintor, que é mais conhecido como Cézanne, nasceu em Provença, no dia 19 de janeiro de 1839. Provença é uma região da França conhecida pelas suas plantações de lavanda. Quando olhamos para as pinturas de Cézanne, a primeira coisa que nos salta aos olhos é como ele, de certa forma, simplificava as formas do que ele via. Observe, por exemplo, nesta pintura de bosque, as folhas, as folhagens, os matos, as plantas, ou mesmo as flores. São como grandes borrões. Cézanne não tratou cada elemento de forma isolada, simplesmente tentou pegar o todo. Outra característica de Cézanne foi ter optado pelo gênero das pinturas de paisagens, não sendo este o único gênero que o pintor foi escolher durante sua vida, conforme veremos mais tarde. Mas é certo que as paisagens dominaram em boa parte as telas de Cézanne. E o que observamos é que, mais uma vez, ele se atém a se preocupar com as grandes manchas, o todo, a composição, e não com os elementos isoladamente. Observe as árvores como grandes borrões. As montanhas, nós não enxergamos, por exemplo, cada pedra da montanha, cada rachadura, cada fenda, e sim as grandes manchas. Isso era algo que Cézanne buscava, assim como muitos pintores dessa época na França, que também estavam a pintar muitas paisagens. Observe que para conseguir esta ideia, este efeito de simplificação em suas paisagens, por exemplo, Cézanne opta por liberar pinceladas soltas, que era algo também bem característico dessa época na França. Não mais tentar desenhar, pintar bem devagar com um pincel fininho, mas sim usar pincéis às vezes até mais grossos, em pinceladas mais rápidas. Observe, a gente quase enxerga a marca de cada pincelada. Outra característica que estava nascendo na França nessa época, que Cézanne vai seguir, é o alto uso de uma gama de cores, muitas cores. Observe, por exemplo, no gramado. Quantas cores existem ali? Quantos tons e subtons de verde? Não basta apenas simplesmente escolher um tipo de verde e às vezes clareá-lo ou escurecê-lo, mas sim de misturar vários tipos e às vezes até com outras cores, cores terrosas, cores amareladas, cores alaranjadas. Este uso de cores variadas é algo que estava ganhando muita força, e Cézanne vai mostrar isso em muitas de suas pinturas. E assim, analisando todas essas características, que podemos observar como era o estilo, a forma que Paul Cézanne pintava. E são essas características que vão servir de inspiração para outros artistas depois, que inclusive estudaremos ainda este ano. E apesar de boa parte das telas de Cézanne terem sido sobre paisagens, obviamente não foram as únicas coisas que ele pintou. Vamos ver agora outros gêneros que Cézanne também explorou. Um deles foi o gênero da natureza morta. E o que é a natureza morta? É quando você retira da natureza frutas ou flores ou alguma outra coisa. E normalmente você coloca sobre uma mesa ou sobre algum outro objeto. E assim você tem uma composição que você pode olhar e pintar. E mesmo quando esteve a pintar
A Natureza Morta, Cézanne se ocupou de manter seu estilo, suas formas, que eram um tanto mais simplificadas do que ele estava enxergando, de manter uma grande quantidade de cores e, de certa forma, ter alguma simplificação geometrizada. Às vezes também dá para perceber que parece que em alguns pontos ele fez um certo contorno da figura. Observem o tecido, por exemplo, branco, ou algumas frutas, parecem que tem um leve contorno. Isso já mostrava um pouco como a pintura estava a mudar na Europa, já que o contorno, a simplificação geométrica, não era algo comum. Eram elementos que Cézanne e outros pintores estavam a trazer. Cézanne também se ocupou de pintar pessoas, especialmente fazendo coisas que normalmente elas fazem. Aqui, por exemplo, dois homens estão a jogar cartas enquanto tomam vinho, uma bebida muito comum na França. Observem a quantidade de cores nos ternos. Às vezes, vemos amarelados, alaranjados, esverdeados. É como se ele fizesse um bom uso da quantidade de cores que possuía. Aqui, mais uma vez, o tema dos homens que jogam cartas, porém com tons mais frios, cores mais azuladas, mas nem por isso com uma quantidade menor de cores. Observem mais uma vez a vasta gama de cores na parede, por exemplo, nos ternos, nos chapéus e até nas peles. E é bem nítido também que, por mais que a gente enxergue um realismo em suas obras, não é tão realista assim quanto outros artistas. Não é uma obra que a gente simplesmente olha e pensa que parece uma fotografia. Nós conseguimos reconhecer que é uma pintura, porque assim Cézanne queria. Ele não desejava de forma alguma que suas pinturas parecessem fotografias. Há uma certa simplificação no desenho, além do uso exagerado de cores. Mas claro, isso não significa que por isso as obras serão consideradas menos arte. Também não são consideradas mais arte. A gente não pode classificar uma obra simplesmente pelo seu realismo, simplesmente por ela estar certa ou não. A liberdade que existe na arte nos permite simplesmente conceituá-la como obra de arte. Talvez, no máximo, podemos dizer que são diferentes, mas não que uma obra é melhor ou pior do que a outra. Por exemplo, observem esta pintura. Observem os tons verdes no chapéu, na barba, como se tivesse um reflexo verde. Mas observamos que é uma pintura. Como ela é borrada, como os pincéis deixaram suas marcas. Se ao invés de uma pintura fosse a fotografia de um homem sentado na mesma posição, do mesmo homem por sinal, poderíamos dizer que esta obra de Cézanne é melhor ou pior do que a fotografia? Percebem como é complicado a definição de melhor ou pior na arte? Pois elas servem a propósitos diferentes. E é isso que tentamos enxergar sempre. Qual o propósito quando você pinta? Qual o propósito quando você fotografa? E mesmo quando você pinta, qual o propósito de pintar com uma pincelada mais solta, com mais cores, mesmo que seja de forma exagerada? E qual o propósito de tentar pintar como se fosse uma fotografia? Sempre temos que tentar buscar qual a ideia do artista, não apenas a qualidade da obra. Para finalizar, deixo um autorretrato do pintor Cézanne, um dos mais importantes, que faleceu em 1906. Picasso disse certa vez que Cézanne foi o pai da arte moderna. Tamanha foi a sua importância
por conta das modificações que ele fez na arte. E deixo também um outro aviso importante. Nos dias 19 e 20, estaremos recebendo os cadernos de arte na escola. Não teremos outra data, pois dia 21 a escola estará fechada. Então, tente terminar tudo o que ficou por terminar e vejo vocês lá, até o dia 20 de abril, 19 ou 20. Até mais.